Vamos lá! Primeira pergunta sobre corpo humano. Quantos litros de sangue uma pessoa adulta possui? Rodou. A. 6 litros. B. 16 litros. C. 12 litros. Tempo. Qual a sua resposta? A. 6 litros de sangue. Pergunta 2. Agora quero saber sobre geografia. Qual o maior país do mundo em território? Rodou. A. Brasil. B. China. C. Rússia. Tempo. Qual a sua resposta? C. Rússia. Com 17 mil quilômetros quadrados cabe 2 Brasil e ainda sobra. Pergunta 3 sobre artes. Quem pintou a obra-prima, Guernica? Rodou. A. Pablo Picasso. B. Di Cavalcanti. C. Salvador Dalí. Tempo. Qual a sua resposta? A. Pablo Picasso. Quadro retrata o bombardeio à cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939. Pergunta 4. Uma curiosidade. Quanto tempo a luz do Sol demora para chegar à Terra? Rodou. A. 1 minuto. B. 4 minutos. C. 8 minutos. Tempo. Qual a sua resposta? C. 8 minutos. A luz percorre a distância entre o Sol e a Terra em 8,20 minutos. Esta também pode ser descrita como 8,20 minutos-luz, ou ainda 500 segundos-luz. Pergunta 5 sobre geografia do Brasil. Qual a montanha mais alta do Brasil? Rodou. A. Pico da Neblina. B. Pico 31 de Março. C. Pico da Bandeira. Tempo. Qual a sua resposta? A. Pico da Neblina. Localizado no norte do estado do Amazonas, é o ponto mais alto do Brasil com 2.995,30 metros de altitude. Tá incrível o canal. Hoje você está testando seus conhecimentos gerais. Agora eu peço inscreva-se no canal. Esteja sempre conosco. Pergunta 6 sobre artista brasileiro. Quem dizia em programa de TV, Alô, Terezinha? Rodou. A. Chacrinha. B. Faustão. C. Flávio Cavalcanti. Tempo. Qual a sua resposta? A. Chacrinha, ou José Abelardo Barbosa. Se você não reconheceu o bordão, ou não lembrou do nome, deve ser porque não assistiu Cassino do Chacrinha. Pergunta 7 sobre história do Brasil. Qual foi a última cidade brasileira a libertar os escravos? Rodou. A. Redenção, Ceará. B. Campinas, São Paulo. C. Benevides, Pará. Tempo. Qual a sua resposta? B. Campinas, São Paulo. Pergunta 8 ainda sobre a história do Brasil. Quanto tempo durou a escravidão no Brasil? Rodou. A. 400 anos. B. 388 anos. C. 488 anos. Tempo. Qual a sua resposta? B. 388 anos. A mão de obra escrava era a força motriz da economia brasileira de 1500 a 1888. Pergunta 9. Curiosidade. George Harrison, ex-Beatles, fez a sua última apresentação em que cidade? Rodou. A. Califórnia.
1992. B. Londres, 1992. C. Paris, 1992. Tempo. Qual a sua resposta? B. Londres, 1992. O ex-Beatles só voltou a fazer um show no Reino Unido mais de 2 décadas depois de deixar a banda. Em 92, ele se apresentou no Royal Albert Hall, em Londres. O que era para ser o início de uma turnê, acabou por ser uma despedida, já que foi a última apresentação completa de Harrison antes de sua morte. Pergunta 10. Bem curiosa, veja. Quem foi a primeira capital brasileira que Charles Darwin se hospedou? Rodou. A. Rio de Janeiro, 1832. B. Salvador, 1832. C. Manaus, 1832. Tempo. Qual a sua resposta? B. Salvador, 1832. Antes de ancorar na Bahia, passou pelos arquipélagos de São Pedro e São Paulo, a 1000 km de Natal, e de Fernando de Noronha, a 345 km de Recife. Já no primeiro dia de sua estadia no Brasil, Darwin encantou-se com a exuberância da floresta tropical. Na Bahia, a estadia foi relativamente curta, 18 dias. Tempo suficiente para Darwin testemunhar uma tromba d'água, sofrer um corte no joelho, que lhe deixou de molho por 6 dias, e brincar de carnaval pelas ruas de Salvador. Bem, brincar não é exatamente a palavra. Hospedado no Hotel do Universo, no antigo Lago do Teatro, atual Praça Castro Alves, Darwin teve, no dia 4 de março de 1832, uma segunda-feira de carnaval, a infeliz ideia de passear pela cidade. Infeliz porque um dos passatempos dos foliões era arremessar bolas de cera cheias de água, apelidadas de limões de cheiro, nos incautos transeuntes. De quebra, ainda lambuzavam suas roupas com sacos de farinha. Difícil manter nossa dignidade, resmungou, em seu diário. Pergunta 11 sobre história brasileira artística. Qual é a ópera genuinamente brasileira mais antiga do Brasil? Rodou. A. A Noite de São João. B. O Guarani. C. A Moreninha. Tempo. Qual a sua resposta? A. A Noite de São João. O compositor ituano Elias Álvares Lobo, em 1858, produziu uma ópera com temática que guardava os costumes e linguajar tipicamente paulista. Faça parte do nosso canal. Tem bastante curiosidades incríveis seguir, mas antes te peço aperta no gostei, no like. Tá incrível o canal. Pergunta 12. Curiosidade animal, veja. A audição dos cachorros ouve até quantos hertz? Rodou. A. 40.000 Hz. B. 20.000 Hz. C. 10.000 Hz. Tempo. Qual a sua resposta? A. 40.000 Hz. Enquanto que os nossos ouvidos conseguem ouvir até 20.000 Hz, os ouvidos caninos conseguem ouvir até 40.000 Hz. Ou seja, é o dobro do que a gente consegue alcançar. Além disso, os sons mais graves também são captados com mais propriedade, eles captam a partir de 15 Hz. E nós, humanos, a partir de 20 Hz. Pergunta 13 ainda sobre animais. Qual a maior ninhada de cães do Brasil? Rodou. A. 23 filhotes. B. 46 filhotes. C. 13 filhotes. Tempo. Qual a sua resposta? A. 23 filhotes. Curioso, em 1987 uma cadela da raça dinamarquês teve 23 filhotes, com apenas 16 sobreviventes. Em 1994, uma cadela da raça Foxhound pariu 23 filhotes. Porém, não se sabe quantos filhotes sobreviveram ao parto. Em 1994, no Brasil, uma cadela de raça fila brasileiro teve 17 filhotes e os 17 sobreviveram. Pergunta 14. Curiosidade literária. Qual é o segundo livro mais vendido no mundo? Rodou. A. Bíblia.
B. Dom Quixote. C. O Príncipe. Tempo. Qual a sua resposta? B. Dom Quixote. E a obra do escritor espanhol Miguel de Cervantes, Dom Quixote, tem uma estimativa de cerca de 600 milhões de cópias vendidas e centenas de traduções. Atravessou as cortinas do tempo como uma obra que ainda desperta sensações nas pessoas atualmente, levando, sobretudo, a reflexões sobre nossa capacidade de fantasiar o mundo. Pergunta 15 ainda sobre literatura. Quem é o autor do livro O Príncipe? Rodou. A. Maquiavel. B. Antoine de Saint-Exupéry. C. John Runge. Tempo. Qual a sua resposta? A. Maquiavel. É um livro escrito em 1513, cuja primeira edição foi publicada em 1532. Pergunta 16. Vamos encerrar esse quiz bacana perguntando: quem dizia em programa de TV, quem quer dinheiro? Rodou. A. Gugu. B. Raul Gil. C. Silvio Santos. Tempo. Qual a sua resposta? C. Silvio Santos, nome artístico de Zenó Bravanel, é um apresentador de televisão e empresário brasileiro. Possui mais de 60 anos de carreira. Para você que completou o episódio, parabéns! Você demonstra uma capacidade superior. Diga nos comentários quantas você acertou. Espero você no próximo desafio. Somos o canal Diversão Incrível.